Ok, então vamos começar. Começando a reunião, começo já por um pedido de desculpa, porque a responsabilidade é minha, mas o edital seguiu com um erro, que foi um erro na numeração dos pontos de ordem. Eu li os títulos, mas não li a numeração. E há 2.3, ninguém reparou, não, mas eu não reparei quando assinei, reparei depois. Ou seja, já estava na vossa posse, e, obviamente, que há ali 2.3, obviamente que não pode ser. Portanto, a informação escrita, aquilo que vou propor é que a informação escrita seja o ponto 3 e depois a revisão do orçamento seja ponto 4 e aquele que está como ponto 4, que é o regimento da Assembleia, passa a ponto 5 e a aprovação da ata minuta em ponto 6. Alguém se opõe a isto? Então fica assim renumerada os pontos de ordem. Já agora uma desculpa minha, porque obviamente eu devia ter lido com atenção antes de ter assinado. Pronto, vocês também não viram, isso pesa como atenuante também para a minha falta. Pronto. Uma vez vamos começar. E, antes da ordem do dia, obviamente, toda a gente pode intervir no período de antes da ordem do dia. E é isso que eu pergunto, se algum dos eleitos quer intervir no ponto antes da ordem do dia. Não? Ok. Eu vou perguntar, há público na sala? O público quer intervir antes da ordem do dia? Não? Pronto, então intervenho eu no ponto antes da ordem do dia, para referir a Semana Cultural de Alcáçovas, que foi... Muito bem. Isto dois séculos pensam melhor do que um. Eu queria fazer uma intervenção, desculpa. Já agora vamos lá fazer a chamada primeiro. Dora, faz favor. Peço desculpa. João Luís Batista Penetra, está presente. Dora Jesus Cura Lima, presente. Flor Bela da Conceição Batalha Lopes, presente. Telmo Miguel Ferreira Seco, presente. Marta da Silva Fialho, também está presente. A Rosa Maria Merco Maia, presente. Paula Margarida Leal Calca, também está presente. Carmo da Esperança Canela Meca, presente. Luís Filipe Grosso da Eira, também está presente. Todos, só referir que a Rosa Maia é a substituição do Luís Mourinho, que enviou um mail a informar isso. Feito isto, então o Telmo quer fazer uma intervenção no período antes da ordem do dia. Força. Queria deixar uma nota de louvor ao Executivo pelo trabalho desenvolvido na Semana Cultural, portanto, pelo trabalho que foi desenvolvido em prol da realização da mesma e que deu muito bons frutos, e o feedback que chegou, efetivamente, que foi uma Semana Cultural bem conseguida, e portanto estamos todos de parabéns, e em especial o Executivo, deixar esse voto de parabéns ao Executivo por o trabalho desenvolvido em prol da realização da mesma Semana Cultural. Ok, obrigado, Telmo. Aquilo que eu ia dizer que vem muito na consonância daquilo que o Telmo já disse. Penso que a Semana Cultural correu bem. Obviamente haverá coisas a melhorar, de certeza absoluta, quando vocês fizerem a descrição daquilo que foi a Semana Cultural. Obviamente que eu gostaria que ela voltasse a ser aquilo que era a quinzena cultural, mas obviamente vamos ver se é possível fazer, não em 2 fins de semana, mas em 3, não é? Obviamente que isso também depois tem a ver muito com as instituições que lá estão e a capacidade que elas têm para aguentar 3 fins de semana. Estou a olhar aqui para a Flor Bela, que teve lá o lugar, mas pronto, mas a questão de ter sido a semana, a quinzena, e depois de passar a semana, parece que houve uma redução, não foi agora, foi há uns anos atrás, não é? Mas o evento ter-se mantido é bom, e obviamente o que eu queria realçar foi também o objetivo de ter o tratado, o aniversário do tratado e o aniversário da reunião dos capitães integrados também na programação.
e obviamente que tiro o meu chapéu executivo pela capacidade de ser aglomerante em termos das mais variadas tendências políticas, porque quando se fala de 25 de Abril e quando se fala da Revolução, obviamente que há muitas tendências, uns a favor, outros assim, outros nem por isso. Obviamente que eu sou daqueles a favor, mas houve uma capacidade de alargar e ter toda a gente incluída nos festejos. Também é verdade que gostaria de ter visto mais gente no Monte do Sobral, mas talvez para o ano que é uma data redonda, são 50 anos, isso possa acontecer. Eu queria só fazer esta referência. Depois queria fazer um pedido à Junta, que é em relação aqui à Assembleia. A Assembleia não tem serviços administrativos, não é? Os serviços administrativos são os da Junta e nós pedimos ajuda. É um bocado complicado e para mim foi complicado porque eu gosto de ler os documentos todos antes de estar na Assembleia. Foi muito complicado receber os documentos hoje, porque acima de todos os compromissos que eu já tenho, eu tive que arranjar tempo para ler os documentos. E isso eu gostaria que a Junta fizesse um esforço para que não acontecesse e para que fosse enviado aos eleitos 3, 4 dias antes, porque permite uma leitura cuidada, até porque se forem assuntos até importantes, que se vote em consciência, seja a favor, seja contra, mas que se vote em consciência. E por vezes as pessoas, se não ler, acabam por não votar em consciência. E, portanto, é um pedido que faço ao Executivo da Junta para que sejam enviadas as coisas com mais antecedência. Posto isto, nós hoje também temos aí um ponto que é a proposta de aprovação do regimento da Assembleia. Eu pedi a todos na última Assembleia que fizessem propostas. Como não chegou nenhuma proposta, há uma única proposta de alteração, foi feita por mim própria, está sublinhada lá amarelo, e depois no momento próprio nós discutiremos se estamos de acordo com aquilo ou se alteramos o texto que lá está. Volto a perguntar, antes de passarmos aos pontos da ordem, se alguém quer mais fazer alguma intervenção antes da ordem do dia. Não? Então passamos àquilo que cá nos trouxe, aos pontos da ordem, e com o ponto 1, leitura e aprovação da ata da sessão de 22 de junho. Eu, já agora, obviamente tive a ler a ata, tenho aqui algumas pequenas correções. Logo aqui na página 2, o Sr. Presidente da Assembleia disse compreender as dificuldades para a resolução deste problema pela sua experiência em executivos camarários e juntas de freguesia. Obviamente que isto não é verdade, eu nunca tive em nenhuma junta de freguesia, tive em assembleias de freguesia, portanto eu proponho que este e juntas de freguesia seja retirado, porque não corresponde à verdade. Está bem? Foi em câmaras municipais. Ok? A Esperança está a tomar nota, não é? Para depois corrigir. Depois, na página 3, mais ou menos aí ao meio, diz que o Dr. Costa da Silva deixou um apelo à Assembleia da Freguesia e Junta de Freguesia para que se manifeste e procure fazer uma revisão ajustada daquilo que é a atividade, uma vez que até 30 de junho está a decorrer o processo de centralização de competências. Obviamente é descentralização. Okay? Falta o nome de descentralização. Estão a perceber porque é que eu gosto disto antecipadamente? Porque isto eu não gosto de votar sem ler e depois podemos estar a votar coisas menos indicadas. Depois, na página seguinte, alguém no princípio diz, em sua opinião, a ordem dos médicos, isto sou eu, não é? Sou eu a falar, Presidente da Assembleia, em sua opinião, a ordem dos médicos tem parte da responsabilidade pela falta de médicos, indicando médias muito altas para os custos de acesso à medicina. Não é isto. É pelos pareceres negativos à criação de novos cursos de medicina. Havendo menos cursos, eleva a média. A ideia foi esta. Portanto, é dando pareceres negativos à criação de novos cursos de medicina, como foi o caso da Universidade Católica. Eu até falei da Universidade Católica. Portanto, gostava que fosse corrigido, então, não foi nem indicando médias, obviamente que não se indicam médias, o que dá-se a parecer sobre a criação ou não de novos cursos de medicina. Depois, vamos lá ver,
Atualmente a taxa de execução, isto salve que foi a minha intervenção do Sr. Presidente a dizer, é de 39% na receita e 31% da despesa, sendo que o segundo trimestre do ano é sempre onde se verifica a maior montante de despesa. Depois diz, o Sr. Presidente da Assembleia pediu que a informação sobre a atividade da Junta, não transmitindo apenas o apontamento das reuniões, mas que seja descrito o motivo de realização das mesmas. Eu disse isto realmente, mas diz que a informação, para além de dizer quais são as reuniões, que diga também qual foi o motivo das mesmas. Ok? Percebeu, Esperança? Essa da parte não. Ok. O Sr. Presidente da Assembleia pediu que a informação sobre a atividade da Junta, Isso é em ponto. para além de transmitir... No final do terceiro. Não. Final do terceiro ponto. O Sr. Presidente da Assembleia pediu que, na informação sobre a atividade da Junta, Sim. para além de indicar quais as reuniões que tiveram lugar, seja também descrito o motivo da realização das mesmas. Certo? Sim. É uma questão aí de português. Não sei se há mais alguma coisa, não há mais nada. Os outros elementos têm algumas propostas de alteração a fazer? Não? Então, se concordarem com estas que eu agora apresentei, vou pôr a ata a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com estas alterações, ok? Passamos então ao ponto 2. O ponto 2 é a ata da Assembleia Extraordinária realizada no dia 1 de agosto. Eu não apontei nada aqui em relação a esta ata, portanto não vi nenhuma correção a fazer. Algum dos senhores e senhoras viu? Não tem nenhuma correção a fazer? Então vou pôr a ata a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 3, temos então a informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Eu tenho aqui alguns apontamentos, mas é para depois fazer perguntas, portanto peço ao Sr. Presidente que use da palavra para apresentar então a informação, se fizer favor. Boa noite, Sr. Presidente, boa noite a todos. Cumprimento assim naturalmente a mesa, o restante mesa na sua pessoa, todos os eleitos e os presentes aqui hoje. Eu não disse nada há pouco, porque obviamente havia oportunidade de referir nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento da Semana Cultural neste ponto. Eu também só dizer que eu se calhar tirei aqui um edital não confirmado, porque eu tinha como primeiro ponto a segunda divisão ao orçamento, mas deve ter sido alterado. Foi um lapso, mas não tem problema nenhum. Comecemos por aqui, entretanto, e dizer naturalmente toda a razão relativamente à questão do atraso da culpa. Peço desculpa a todos, a culpa é exclusivamente minha. Houve algumas dificuldades pessoais no envio atempado, até porque havia alguma informação também para apurar com maior discricionalidade, mas de facto pedimos desculpa. De qualquer forma, entendemos que este será o modelo mais definitivo, aquele que vos foi entregue hoje, e portanto, à partida, será mais fácil, a posteriori, já enviarmos com maior antecedência. Pelo menos 3 dias, 4 dias, como disse muito bem, parece que é o mais avisado. Relativamente às atividades, elas estão descritas, não sei se tem aí... Posso passar? Mas não sei, quer que eu vá passando ou... Pode ir passando, sim, pode ir passando. Então. Nós fizemos aqui esta divisão relativamente, para ser mais prático também, ter uma percepção daquilo que são o tipo de atividades ou de iniciativas ou de interações que o Executivo vai ter. Fizemos nesta lógica das reuniões e que incluímos todas, também os presentes acabam por ter conhecimento, até da numeração, quase qual é que é o número que neste momento temos. Hoje houve uma reunião do Executivo, a 30ª, e portanto a partir de agora vai estar sempre uma questão também de transparência, de maior rigor e maior informação, vocês vão ter sempre essa informação constante. Tem as reuniões que vamos tendo com uma série de entidades, parece-me a mim que quase todas elas, quando o próprio nome das mesmas não induz,
nós fazemos uma descrição do que é que era o tema em concreto. As presenças também em eventos que nós fomos desenvolvendo desde o final de junho, 22 de junho, até mais sensivelmente 26. Obviamente temos que fazer aqui uma baliza para, obviamente, depois poder também enviar isto para a vossa ponderação e avaliação. Temos aqui também alguns ofícios. Este ofício, dizer que, aliás, estes dois ofícios parece-me interessante falar um pouco sobre eles. O de 1/8 do Ministério da Administração Interna refere a questão do pedido de audiência que o Instituto tinha feito para discutir as questões emergentes relativamente às questões de segurança, dos efetivos, do posto. Qualquer interessado pode consultar, não há problema nenhum, pode consultar essa missiva, e basicamente o que diz é que o interlocutor privilegiado deve ser o município e não a freguesia, e portanto temos alguma discórdia relativamente aos valores e à questão da insegurança, que na lógica do Ministério da Justiça Interna não é tão evidente quanto nós entendemos que é. Também, aparentemente, fica nas entrelinhas que discordam da necessidade, por uma questão estratégica, de facto de ter um posto operacional a tempo inteiro, porque tem outro modelo de gestão e de operacionalização, mas isso aí fica ok. E pronto, e sobretudo que um interlocutor privilegiado deverá ser o município. E nós fizemos também chegar essa informação ao Sr. Presidente do Executivo Municipal, que obviamente fará aquilo que entender mais avisado e mais apropriado com essa informação. Relativamente a este ofício de 24 de agosto, isto vem no seguimento de um pedido, portanto, isto foi um pedido feito pela Sra. Vereadora, relativamente ao tratamento do espólio ou do acervo documental da antiga Câmara de Alcáçovas, que está na posse da paróquia. Foi-nos pedido pelo município a disponibilização de um espaço para que, neste caso, a doutora Fátima Falica, que é a investigadora que está a coordenar este projeto, pudesse dispor, porque também fazia parte do pressuposto protocolado entre a paróquia e o município, que o espólio devesse ficar cá e, portanto, ser tratado cá. E para se evitar, isto foi a informação que nos foi chegando, para se evitar a deslocação do mesmo, para se tratar em Viana, se a freguesia de Alcáçovas tinha capacidade de ceder-se um espaço para que a doutora Fátima o fizesse. E, de facto, isso já está a acontecer. Nós demos provimento a esse pedido e podemos garantir que hoje mesmo esse espólio foi aqui deixado e a doutora Fátima já começou hoje a fazer o seu trabalho neste âmbito aqui nas instalações da Junta de Freguesia de Alcáçovas. Do ponto de vista da administração, está aqui uma série de iniciativas que fizemos. Obviamente, o expoente máximo relaciona-se com a Semana Cultural. A Semana Cultural, nós entendemos que foi uma iniciativa extraordinariamente desafiante para nós. Primeiro mandato deste Executivo, sem experiência alguma, com 2 anos de... Primeiro ano do mandato. Primeiro mandato não sim. Foi muito desafiante. Tivemos 2 anos em que não houve Semana Cultural, em que houve, obviamente, por via das vicissitudes pandémicas. Sabíamos que havia muito a fazer e, naturalmente, que estaria sempre um nível de exigência alto. Entendemos que a estratégia correu bem. O eco que temos tido foi positivo. Tentámos fazer uma iniciativa mais abrangente, revitalizando também as associações locais, que é fundamental. É fundamental a participação, e isso ficou à vista. É fundamental a participação de todos, tanto individualmente como associativamente, e portanto isso é inquestionável. E não podíamos ter tido esse sucesso sem essa franca participação. A questão da escolha do calendário, entendemos que muita gente entende que é controverso, porque uma pessoa, os hábitos fazem-se, e portanto as pessoas habituaram-se de facto a uma Semana Cultural em junho. Nós entendemos que, pelo menos para já, tem muita probabilidade, precisamente por aquilo que o Sr. Presidente da Mesa disse.
porque conseguimos reforçar mais o evento com dois atos de memória histórica da vila, que são memória histórica da vila, mas memória histórica de Portugal. E, portanto, isso, obviamente, pode-nos acrescentar valor, e já o tinha dito, e iremos fazê-lo. Estamos já a preparar essa demarche no sentido de, no caso do Tratado de Alcáçovas, temos parcerias internacionais, nomeadamente através dos municípios de Tordesilhas e de Toledo. Estamos a criar demarches para que isso possa ser uma realidade a breve trecho. Foram perto de 50 iniciativas, foram muitas atividades musicais, obviamente há uma avaliação que deve ser feita e estamos a ponderar. Será marcada uma reunião com todos os participantes viva voz nesta iniciativa para o próximo dia 10. Obviamente queremos fazer essa ponderação, esse diagnóstico conjunto, só assim é que faz sentido. E, portanto, porquê? Porque só assim que nós podemos dar mais vida à nossa freguesia, porque entendemos que este tipo de iniciativas, pese embora tenham uma tónica de certa forma simbólica, podem dar um toque, uma pedra de toque, se precisa uma pedra de toque naquilo que podem ser prioridades ou iniciativas de desenvolvimento sustentável. E pela via cultural e turística, obviamente, isso faz sentido. Agradecer naturalmente as palavras do Sr. eleito Telmo Seco e naturalmente do Sr. Presidente, naturalmente, que acolhemos com um grado. E também, neste sentido, agradecer a participação. Eu não quero cometer qualquer gafe, porque são muitas entidades, naturalmente, a agradecer. Mas, de forma geral, agradecer primeiro aos funcionários da Junta de Freguesia, que foram inestimáveis, tanto os assistentes técnicos como os operacionais, foram fundamentais também para esse sucesso. Naturalmente, os funcionários da Câmara Municipal, já tive a oportunidade de agradecer por 2 vezes na Semana Cultural, mas não pude voltar a fazer aqui. Naturalmente, as associações todas, como já disse, foram fundamentais nas suas dinâmicas, nas suas atividades, nos seus objetivos sociais de o terem feito. Naturalmente, os alcacelenses que também participaram, e sobretudo também ao município de Viana do Alentejo, porque, para além da questão financeira, foi muito importante a disponibilidade que tiveram para acolher as necessidades que íamos tendo quase dia a dia, nomeadamente do ponto de vista logístico. E, portanto, nós não somos ingratos e reconhecemos a quem tem direito aquilo que fazem por nós, porque é para todos, naturalmente, é para o conjunto do Conselho. E, portanto, agradecer a isso. Dizer que, basicamente, do ponto de vista de atividades, pronto, estava cá tudo, umas mais diretamente, outras em parcerias, naturalmente, como aqui está, através das associações que aqui estão referidas. Do ponto de vista da administração, nós também julgo importante dizer que estamos a tratar da questão administrativa e regimental. Já pedimos à empresa com quem trabalhamos, nos faz o trabalho de contabilidade e deste ponto de vista, para tratar de um rol que está aqui, um rol de regulamentos que devem ser, em alguns casos, atualizados, noutros, criados. Portanto, salvo erro, no final do ano passado, tínhamos falado desta intenção e queremos criá-la até ao final do ano, portanto, o regulamento um regulamento de apoio à natalidade. Mas também queremos, naturalmente, normalizar e atualizar o regulamento interno dos funcionários, o regulamento do cemitério de Alcáçovas e, naturalmente, das taxas e tarifas, que está completamente desatualizado. E também aquilo que tinha sido falado na iniciativa do 17 de agosto da Junta de Freguesia, ter um regulamento em concreto para podermos fazer a evocação da personalidade e da instituição que nós queremos agraciar naquele momento, naquele ano. Porque nós queremos, o nosso desejo através desta questão é, naturalmente, mencionar, relevar uma pessoa, mas também uma associação. E, portanto, isto também está a ser tratado. Dizer que também, de resto, que continuamos naturalmente com os nossos desempenhos no âmbito das competências que temos. Do espaço público, dos espaços verdes, ainda agora continuamos a colaborar na Escola Básica de Alcáçovas, com as limpezas, sumidores também, manutenções, de podas,
conservação, continuamos a fazer isso, manutenção dos nossos espaços, neste momento estamos a fazer ali pequenas manutenções nas instalações sanitárias do jardim, pinturas, de tanto de parede, aliás, as paredes já estão concluídas, falta só concluir portas. E, portanto, basicamente, do ponto de vista de atividades, é isto que me apraz dizer. Relativamente à questão das contas, à informação financeira, dizer que, como está na informação que vos foi enviada, temos uma receita arrecadada de 312.388.517 euros, euros e 57 cêntimos. A taxa de execução neste momento está na ordem dos 77,89. Eu estive a fazer uma comparação com o ano passado e era a nossa intenção, tanto do ponto de vista de eficácia da receita como também da despesa. Não é tanto como desejaríamos, mas certamente até dezembro faremos um valor mais significativo. De qualquer das formas, do ponto de vista de execução de receita, em relação ao ano passado, temos um aumento de cerca de 6%. O ano passado, a esta data, a execução da receita estava nos 71,28%, neste momento está nos 77,89%. Na execução da despesa, o valor está mais aproximado. Não é tanto quanto gerimos. Obviamente, estamos a rubricas importantes que vão fazer a ponderação e um aumento ou uma alavancagem dessa execução. Agora vamos prepará-los para neste terceiro trimestre. Nomeadamente, o que pode estar associado são questões associadas aos parques infantis. Isso, portanto, vai fazer naturalmente um aumento significativo desta execução de despesa. Relativamente ao resto, dizer também que o saldo a 38/8 era 138.789,49 cêntimos. Um valor francamente superior ao saldo que compara com precisamente a mesma data do ano passado, mas porque houve reforços do FFF e do adicional, portanto, o excedente, que é considerado, e portanto houve este acrescento. Há aí uma situação que nos foi reportada pela eleita Paula Calca, portanto, no quadro 2.4, que fala de fluxo de caixa, em que o total de pagamentos que está aí orçado em 312.384.000 euros e 77 cêntimos não é exatamente o mesmo que o que está na receita arrecadada do quadro 1. Há aí uma oscilação de 3,80, mais ou menos, euros, que tem a ver com uma receita que foi assumida, mas que ainda não está paga. Tem a ver com uma taxa de canídeos, não é? Possivelmente será uma taxa de canídeos. Sim. Mas é uma receita que está assumida, mas não está recebida. Não está recebida. A pessoa ainda não fez o pagamento. Porque as pessoas basta demorar uma semana, isto entretanto foi assumido na contabilidade e entretanto a pessoa não foi levantada ainda a taxa e não fez o pagamento. E provavelmente neste momento não... Se a pessoa não pagar, pode ser anulada a receita, é isso? Sim, possivelmente. Sim. Mas já para Eu só estou ainda porque não vi Depois, dizer ainda que temos sensivelmente do ponto de vista financeiro, não se afiguram qualquer tipo de constrangimentos. Temos essencialmente a receber no último trimestre aproximadamente, e naturalmente poderei dar o detalhe, falta-me aqui o documento que eu devo ter deixado lá em baixo, mas se for necessário também, mas sensivelmente 90.000 euros, com o FFF, o excedente, o que ainda falta do acordo de execução e um valor que foi a receber e um valor que ainda foi também assumido pelo município de apoio à Semana Cultural na ordem de 10.000 euros.
inclusivamente será alvo de discussão e votação na reunião da Assembleia Municipal de amanhã, dia 30. Dizer ainda que temos muitíssimos continuamos com muitíssimos constrangimentos do ponto de vista pessoal. Nós temos, portanto, tivemos já 2 elementos que se formaram, o Sr. Silvério, da Cruz Vermelha, que não substituímos, a Dona Ana Maria reformou-se recentemente. Ana Maria? Sim. Temos duas baixas e tememos que algumas delas possam ser muito prolongadas. Eu sei o que isso é. Pois, eu sei, Sr. Presidente, eu sei. Então, nós estamos a ponderar e, efetivamente, agora neste último trimestre, ver qual é que é a nossa capacidade para abrir concurso para o próximo ano. Temos que arranjar soluções e nós estamos mesmo a ficar com... E, infelizmente, o Executivo depara-se com uma situação que, se calhar, há 10, 15 anos, era relativamente ajustável, que eram os programas do SEI e do SEI+, e que hoje em dia não são solução. Não há opções, há poucos candidatos e nós não conseguimos fazer face. É verdade que eram situações muitas vezes pontuais, mas nem sequer isso já temos. E, portanto, é importante também dar esta nota e dizer que para o último trimestre, isto já numa projeção, estamos obviamente comprometidos com aquilo que estava ao abrigo do PPI e do PPA, e nesse sentido os investimentos maiores têm a ver com, como há pouco disse, dos parques infantis, as placas sinaléticas que nós tínhamos proposto também fazer uma renovação das placas sinaléticas da freguesia, que também tinha sido avançado, as poucas iniciativas, nomeadamente o mês sénior, o São Martinho, atividades na altura do Natal também, não quer dizer que se possa fazer uma ou outra atividade, naturalmente sim. Depois, as questões de manutenção cotidiana, que mantemos naturalmente na ordem do dia. E dito isto, basicamente é aquilo que gostaria de dizer a todos vós sobre este ponto da ordem de trabalhos. Estou naturalmente disponível para qualquer esclarecimento. Obrigado, Sr. Presidente. Eu obviamente tenho aqui umas perguntas. Só um parênteses, não sei, desculpa. Nós enviamos ainda já está uma versão a substituir. Eu sei, mas foi às 8 da noite e eu já não consegui. Sim, mas tem Às 8 da noite eu já não consegui ler. Possivelmente tem a ver com alguns mais com os mapas, mas eu tenho aqui algumas perguntas mesmo do tempo. Por exemplo, no dia 13 de julho houve uma reunião com o Sr. Embaixador do Brasil na respectiva Embaixada de Lisboa. Foi aquilo que eu disse na reunião anterior, ou seja, quando há uma reunião, o que é que foi tratado nesta reunião? Obviamente fiquei com o interesse em saber o que é que foi tratado, porquê a Embaixada do Brasil e não outra, e qual foi o assunto, não é? Não sei se o Sr. Presidente quer já esclarecer, aqui tenho várias perguntas, mas uma delas é esta. Posso esclarecer, Sr. Presidente? É rápido, está naturalmente disponível também para fazer novamente, se for necessário, um esclarecimento por escrito, como fiz no passado. E tem toda a razão, esta aqui naturalmente passou. O encontro com o Sr. Embaixador do Brasil foi estimulado pela Associação Portuguesa de Imprensa, que eu já agora aproveito também em boa hora se associou à Semana Cultural com a Junta de Freguesia de Albocáceres. Foi também um parceiro estratégico muito importante que nos fez também alavancar do ponto de vista de mediatização pública. Foi muito importante. A Associação Portuguesa de Imprensa, que também faz, tal como parceria com a Junta de Freguesia de Albocáceres, faz com o município de Viana do Alentejo. E teve, desde a primeira hora, interesse em criar a exposição dos jornais centenários no Paço dos Henriques. Foi, portanto, a grande responsável por isto, naturalmente, em parceria com o município, que é quem tutela, eventualmente, o Paço e quem também ajuizou por essa vontade. E a ideia é precisamente trazer cá o Sr. Embaixador. Era termos, de certa forma, apoio institucional do Governo do Brasil e, naturalmente, com a presença do Sr. Embaixador para essa inauguração. Infelizmente, porque isto foi numa altura muito próxima do bicentenário da independência, o Sr. Embaixador não conseguiu vir a tempo, esteve cá o chefe ou o assessor cultural, assim, esteve e teve a oportunidade até de
de ser umas palavras públicas no auditório do Paços de Henriques. Foi precisamente isto, o fim foi tratado. E, inclusive, posso dizer também que quem esteve presente fui eu, foi a Sra. Vereadora e o chefe de gabinete do Sr. Presidente, o Dr. Eduardo Luciano. Sim, fiquei curioso em relação a esta reunião com a Embaixada. Depois, reunião com a doutora Fátima Farrica para a avaliação do projeto de salvaguarda e valorização do arquivo dos pontos de Alcácer. Penso que o arquivo está na posse da Junta? Não, este acervo documental está neste momento na Torre do Tombo, no Arquivo Nacional Torre do Tombo. Em parte, a parte que a família vendeu, que doou à Torre do Tombo, outra parte tem a família. O caríssimo Leite terá mais informação que eu. A informação que nos chegou pela investigadora é que havia o espólio que estava na Torre do Tombo e perguntou a doutora Fátima se havia interesse da freguesia no esboço assim, de um projeto financiado para podermos valorizar esse mesmo espólio. Só que, por virtude de ser já muito em cima da hora, nós entendemos não ser viável, depois dos preparativos também da Semana Cultural, não ser viável nesta altura e preferimos deixar para mais tarde. Mas a ideia é precisamente tratar, sistematizar a informação, digitalizar e disponibilizar online toda a documentação para a investigação. Há aí uma pergunta mais à frente que tem a ver com o arquivo da antiga Câmara, que o Sr. Presidente já falou sobre o que é disponibilizar aqui o espaço, ter cá o arquivo e a doutora Fátima tratar. Eu tenho uma pergunta que é, em relação ao tratamento da avaliação da salvaguarda do arquivo dos pontos e mais da antiga Câmara, se a Junta já tem em vista o que fazer depois com esse tratamento. Parece-me que era de todo importante, mas isso é uma opinião minha, que isso passasse a ser passar a estar em livro ou em termos de web, para que toda a gente conhecesse a história de Alcácer. Penso que é um bom contributo para a história de Alcácer. E, portanto, obviamente que todo o trabalho feito em relação a isso, obviamente concordo. Mas aqui a minha pergunta era até onde é que nós podemos ir com isso? Se é mesmo contribuir para ter ainda mais documentada a história das Alcácer. Sr. Presidente, obviamente concordo, naturalmente concordo. Só fazer aqui se não for financiado é difícil, não. É isso? Isso também, parece-me a mim, isso também. Mas é só acrescentar que esta é uma iniciativa que não decorre da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia apenas foi chamada aqui a meio do processo para, de certa forma, desbloquear aqui um constrangimento físico. E nós, obviamente... Estamos a falar da Câmara de Alcácer, não é? Dos documentos da Câmara de Alcácer. Sim, mas a titularidade, parece-me a mim, é da paróquia. Sem protocolo, posso explicar? A Junta de Freguesia, como o Sr. Presidente disse muito bem, cedeu o espaço para a concretização do trabalho da doutora Fátima Farrica, porque o protocolo foi celebrado entre a paróquia e a Câmara e está estipulado o que é que o mesmo vai ser, o que é que vai ser feito e qual é o resultado que pretende. Portanto, a paróquia cedeu a título definitivo o espólio para a Câmara, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, no sentido que a mesma procedesse à sua inventariação, à sua catalogação, um trabalho de arquivo e depois então ficasse na posse da Câmara em arquivo para consulta e futuramente ser trabalhado e ser feitos alguns estudos, mas inicialmente neste sentido. E para colocar na disposição daqueles que queiram estudar, como é óbvio. A Câmara Municipal, após um ano de longa espera do protocolo ter sido assinado no final do mandato do último Executivo Camarário, depois de um longo ano de espera por um espaço para a doutora Fátima fazer o mesmo trabalho, foi encontrada esta solução com o Executivo da Junta, porque uma das opções que a Câmara a única opção que a Câmara dava, contrariava aquilo que está estipulado no protocolo,
que seria a deslocação do mesmo espólio para Viana do Alentejo. E isso está estipulado no protocolo que não deve de acontecer, porque senão o protocolo quebra, portanto, não deixa de ter efeito. E, portanto, a Junta é nesse sentido, que futuramente será feito. É uma responsabilidade da Câmara e é uma boa pergunta, porque se a Câmara não tem espaço agora, perguntar-nos na Assembleia de Freguesia e com a nossa também responsabilidade, porque o arquivo é da freguesia, como disse muito bem, não é da paróquia, está na paróquia, a salvaguarda da mesma, mas não é da paróquia, daí que a paróquia tenha cedido. E por isso é uma boa pergunta que nós, enquanto órgão da Assembleia de Freguesia, podemos colocar, porque é o nosso património, o que é que a Câmara Municipal também pretende fazer e que espaço é que lhe pretende dar, porque se não tem espaço para acomodar, o que é que nós poderemos fazer com ele? Não é? Porque é... Obviamente, mas tudo aquilo que o Executivo entender que acrescenta valor, que valoriza esse património histórico e documental e que obviamente faça crescer essa dimensão na nossa freguesia, obviamente nós apoiaremos e colaboraremos. Isso aí não há qualquer tipo de reserva. E também nesse sentido dizer que dos pontos de Alcáceras que está em depósito na Torre do Tombo, tal como este que aqui está este nosso acervo documental que está urgentemente a carecer de intervenção, assim que haja uma oportunidade de financiamento, nós tentaremos abraçá-lo o mais rapidamente possível. Obviamente, eu penso que essas iniciativas seriam de todo de uma enorme importância para a freguesia e esta questão do arquivo da antiga Câmara, obviamente que, na minha opinião, deve estar em Alcáceras, mas não deve estar no sítio. A não ser que um dia se diga para a proteção dos documentos vai para a Torre do Tombo e obviamente a Torre do Tombo é o depósito central nacional dos documentos. E obviamente que, em minha opinião, pessoal, como cidadão... Não, as câmaras municipais, normalmente... Não, sim, mas há documentos que estão na Torre do Tombo porque é o arquivo nacional. Mas, tirando isso, penso que deve estar em Alcáceras. Mas tratar o arquivo, fazer a sua catalogação é importante. O que eu estou a dizer é que devíamos ir mais para além disso. Estão a dizer é a responsabilidade da Câmara. Pronto, então é um assunto que nós devemos pôr à Câmara. Seja ela qual for, à Câmara de Viana. Pode sempre ser um projeto a ser realizado, como o Presidente disse bem, pela Junta de Freguesia. Depois da catalogação, certo, o arquivo fica disponível à população e daí também à freguesia. A freguesia pode patrocinar e promover e, efetivamente, esse trabalho de investigação para fazer a escolha. Qualquer povo deve conhecer o seu passado. Orgulhamos ou não dele, mas deve conhecer o seu passado. E, portanto, acho que é importantíssimo que os alcacerenses conheçam o seu passado e, neste caso, o arquivo, só um bocadinho então, neste caso, o arquivo daquilo que foi a antiga Câmara de Alcáceras, eu, por exemplo, como cidadão, tinha um grande interesse em saber o que é que como é que foi, que tipo de... acho que todos nós temos, não é? Acho que todos nós temos. Então, desculpa lá. O arquivo da extinta Câmara da Vila das Alcáceras dará resposta a milhentas perguntas que existem de falhas históricas da nossa freguesia e até de muitas lacunas e muitos erros e de muitas histórias que se dizem que não são. Nomeadamente, existe digo esta informação porque conheço o arquivo num todo. Existe uma informação, por exemplo, uma coisa simplicíssima, que é a data da construção da nossa torre cineira, do relógio. Portanto, quando ela está catalogada com um período que não corresponde àquilo que foi o período de construção da mesma. Porque essa informação toda está guardada ao longo destes anos todos e que não foi consultada por ninguém. Não foi, portanto, temos o privilégio de podê-la ter assim, porque outra que esteve à mercê de muitos olhos desapareceu ao longo dos tempos. E nós podemos ter aí mais um tratado escondido sem saber. Ainda bem que esteve guardado, mas obviamente que se está muito guardado a gente também não o conhece, daí é importante que nós a conheçamos. Pronto, mas a pergunta tinha a ver com isto, realmente o que é que se estava a passar e que papel tinha a Junta em relação a isto. Fiquei esclarecido. Obviamente que nós, enquanto Assembleia de Freguesia e o Executivo da Junta também, seria aqui pressionar também ao fazer os possíveis, pressionar talvez seja uma palavra forte, fazer os possíveis para que
tanto um acervo documental como o outro venham a ser tratados não só como catalogação, mas depois venha a dar um livro, um manual de história das Alcáçovas, que era muito importante que nós tivéssemos esse conhecimento. Foi só isto. Depois, eu queria fazer uma outra pergunta. No dia 10 de agosto, houve uma reunião com a Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Alcáçovas. Queria saber o que é que foi tratado. Eu, aliás, tenho que tirar aqui uma dúvida, que é, pareceu-me a mim estar marcada uma reunião para que a Comissão de Utentes se desintegrasse. Não sei se vou responder à verdade. Sim, Sr. eu, aliás, essa reunião... Foi adiado? Não. Houve aqui um pequeno... como é que dizer? Algum pequeno, eu, pessoalmente, confesso que fiquei com este equívoco. E, obviamente, que eu se consumou. Ou seja, fomos informados que havia uma alteração ou um adiamento da conferência e eu pessoalmente parti do princípio que era da conferência e dessa reunião da Comissão de Utentes. O que soube hoje, e posso transmitir aqui como foi dito por um dos elementos da Comissão de Utentes, é que a data, sábado, é 25 ou 27 de outubro, mantém-se a conferência. 25 de setembro. Exatamente, é isso. 27 estava previsto e agora passou para 25. Isso mantém-se. A dita reunião aconteceu mesmo no dia 27, entre os elementos da Comissão do Utentes. Os dispositivos não têm nada que... Tira esta reunião que é tem sido, sobretudo, feitas com o interlocutor Sr. Manuel Montemora, que estava a preparar precisamente esta conferência e tem vindo sempre, de certa forma, explicar-nos os momentos, porque é que ainda não tinha havido decisões da Comissão de fazer mais, porque obviamente o Executivo da Junta tem falado muito sobre a questão da saúde, e isso é público. E poderia eventualmente haver alguma situação, isto são palavras minhas, poderia haver aqui essa situação, essa necessidade de justificação. E o que nos foi dito sempre é que a Comissão do Utentes, por causa de questões do Covid, que não era oportuno e que queria fazer uma iniciativa. Mas está a prepará-la, portanto, está a prepará-la e nós, Junta, estamos absolutamente empenhados na divulgação e no sucesso dessa, e naturalmente já demos carta branca, ou demos obviamente anuência de tudo aquilo que for necessário do ponto de vista logístico, de necessidades, para que se possa ter uma conferência aberta, discutida, franca e o mais informada possível. Estaremos naturalmente disponíveis para tal. Uma outra pergunta, mas penso que o Sr. Presidente até já explicou antes, que é a reunião com o Comandante da GNR Viana do Alentejo. Esta reunião teve a ver com a questão da segurança das Alcáçovas, mas foi aquela em que me falou que o município é o interlocutor privilegiado. Foi isso? Ou percebi mal? Não, o interlocutor privilegiado, essa informação ou esse diapasão foi-nos dado pelo próprio chefe de gabinete do Sr. Ministro da Administração Interna. Na reunião que tivemos, e está aqui mais um elemento que teve presente também, o tesoureiro Mário, com o comandante do posto, foi para naturalmente a calcular já questões de Semana Cultural, mas também questões de segurança, que estavam questões pendentes. Ficámos agradados com o discorrer da reunião, francamente agradados. Entendemos que há uma postura muito proativa, do ponto de vista do comando, muito proativa. Também nos foi transmitido que haveria um reforço já assumido do contingente. Pese embora, eu posso estar aqui a falhar por um número, mas é só para fazer chegar mais ou menos o raciocínio. A ideia, parece-me a mim, que também na altura chegariam 5, sendo que desses 5, provavelmente depois 3 também sairiam, mas havia sempre um acrescento de efetivos face ao que já estava. Portanto, isso, havia sempre uma mais-valia do ponto de vista funcional de recursos humanos. E, portanto, foi isto basicamente, e naturalmente questões práticas de assegurar eventos que careciam nomeadamente a corrida de atletismo, porque influía no trânsito e que foi também necessário naturalmente calcular esse ponto de vista. Mas foi sobretudo isto que foi tratado. Fico contente que a reunião tenha corrido bem, mas em relação àquilo que eu disse na última reunião, era isso que eu gostava que na informação, para além de dissesse, houve uma reunião com o comandante da GNS, está bem, mas para tratar o quê? Foi segurança das Alcáçovas, foi a Semana Cultural, foi
também, para que nós ficássemos mais informados. Assim o faremos, Sr. Presidente. Agradeço. É um pedido. Com certeza, mas faz sentido. Depois, presença na sessão extraordinária da Assembleia de Viana do Alentejo, aqui é só uma correção, penso que é mesmo a Assembleia Municipal. Não é na Assembleia de Freguesia. Foi uma correção. Não é na Assembleia de Freguesia de Viana, é na Assembleia Municipal. É municipal, sim. Mas já está corrigido no documento da Assembleia. Depois, ali no dia 30 do 7, também uma proposta de complemento da informação, apoio à realização do 11º Encontro de Grupos Corais. Há encontros de grupos corais organizados pelo Grupo Coral dos Trabalhadores, pela Associação dos Cantares de Alcáçovas e também pelo Espaço de Unidade. É importante dizer, neste caso eu sei que foi pelos Trabalhadores de Alcáçovas. Mas não diz aqui, portanto era importante que a informação fosse complementada com quem é que organizou. Eu sei quem foi, estive lá também, portanto eu sei, mas ficava, até porque fica também para a história, quem realmente teve. Pronto, esta pergunta que eu aqui já fiz, portanto esta sobre o arquivo documental da Câmara de Alcáçovas já fiz, e portanto não vou fazer novamente. Depois também, aqui, só uma correção aqui nos textos, se calhar, isto já foi corrigido também, Mário. Pronto, ok. É que eu já não tive tempo de ler o que é que vocês corrigiram, não é? Mas, obviamente, que a receita arrecadada não foram os 349 anos. Já foi corrigido. Pronto. Eu não tenho mais perguntas a fazer. Desculpem lá se foi exaustivo, mas tem mais algumas. Como? Estamos cá para Sim. Têm mais algumas perguntas a fazer, senhores eleitos? Não? Então, se não há, damos este ponto por terminado e passamos ao próximo. E o próximo ponto, que é o ponto 4, é a alteração orçamental. Pronto, isto. Eu posso pôr um bocadinho maior? Isto basicamente prende-se com uma necessidade de alteração ou de reforço de uma rúbrica. É reforço, criação de uma rúbrica que não estava incluída. Precisamente, tem a ver com o pagamento. A Junta de Alcáçovas é associada da ANA. Temos previstas as cotas. Exatamente, a cota. O pagamento de cotas que é o valor de 1.374,60 €. E naturalmente tínhamos que fazer essa votação e a criação dessa rúbrica precisamente. Esta revisão é exclusivamente para esta temática. Ok. Eu percebi, estou de acordo com a proposta, obviamente. Pergunto se algum dos eleitos tem alguma pergunta a fazer. Então, eu vou pôr à votação. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, Sr. Presidente. E passamos, penso que é o ponto 5 e último, antes da aprovação da ata, que é a proposta de aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia. Ora, eu pedi aos serviços que mandassem o regimento em vigor em Word e fiz apenas uma proposta de alteração. Desculpa, não é que ela está assim, foi-vos enviada. Eu não sei se aquilo que vos foi enviado, em termos de numeração de páginas, isso estava certo, porque depois verificou-se que o que foi enviado tinha sido um antes da correção e vocês não terão recebido, não terão recebido a numeração correta e, aliás, acho que lá no fim até ia assinado por Marília Rastinho, em vez de ter por João Pedro. Mas é porque eu mandei, corrigi apenas o artigo 28 e mandei. E só depois é que vi que havia outras coisas a corrigi e enviei. Mas depois os serviços já não viram que eu tinha. Não, Enviou? Pronto, ok, enviou. Então, a segunda, receberam uma outra versão já corrigida, ok? Pronto. Como? Artigo 28A. Só recebeu, a função diz que só recebeu um. Recebeu dois? Mas é muito Ok, então foram enviados dois. O artigo 28, que é o período de intervenção do público, eu alterei o texto que estava e pus assim: em cada sessão ordinária, atenção que é só sessões ordinárias, porque nas extraordinárias não há intervenção do público, em cada sessão ordinária são fixados 2 períodos para a intervenção do público.
O primeiro, antes de se iniciar a discussão dos pontos da ordem do dia, e outro após terminada a mesma ordem do dia. A duração de cada período de intervenção do público é de 30 minutos, podendo prolongar-se no máximo até 60 minutos, por deliberação da Assembleia sob proposta de qualquer um dos seus membros. Portanto, as intervenções são de meia hora, mas está acesa a discussão ou até muito profícua e pode ir até uma hora, desde que um membro da Assembleia, qualquer um, o proponha e a Assembleia o aprove, pode não aprovar. Portanto, por deliberação da Assembleia, sob proposta de qualquer um dos seus membros. Cada membro do público presente na Assembleia poderá intervir 2 vezes em cada um dos períodos. Para não ser muito restritivo, dizer, intervém uma vez, já sei que não. 2 vezes em cada um dos períodos. Não podendo cada uma das intervenções ultrapassar 10 minutos de duração. Está à discussão... Mas já foram as intervenções. Não pode intervir agora, peço desculpa. Desculpe, não sei. Agora só podem intervir os eleitos. Desculpa lá, depois a gente já sim. É só os eleitos. Vou perguntar se há propostas de alteração a esta proposta de alteração. Qual é o seu? Senhores eleitos? Não? Então, concordam com esta proposta, certo? É muito tempo. Então vamos... Diz então? Tempo. O quê? Umas intervenções. Não, 10 minutos. Para não ser muito gastador. Podemos conduzir, podemos pôr 5 minutos, não é? Na minha opinião. 5 minutos é pouco. Isto está à discussão, portanto é a Assembleia que manda. O Telmo propõe que em vez de 10 minutos sejam 5, é isso? Eu estava a tentar perceber o que é que dizia o último, eu andei à procura não encontrei. O que está em vigor, o que é que nos diz? Não diz. Não diz. Só diz... Tem a meia hora e tem a É isso, meia hora e uma hora. Não diz que cada um intervém uma vez, 2 vezes, 5... Pronto, é que eu andei à procura do Não balde, tem. Sim, 10 minutos que já estão. A questão é não ser castrador no sentido de dizer assim, olha, já esgotou o tempo, calma-se para a porque teríamos que dizer, né? Olha, esgotou o tempo, agora tem que se calar. E para isso não acontecer, 10 minutos penso que é sempre mais que suficiente. Atenção, esgotando, a pessoa pode ir até 10 minutos, né? Mas o máximo pode fazer 2 intervenções, não pode fazer 3 ou 4. Não tem necessariamente 10 minutos. Não tem que necessariamente 10 minutos. Ou seja, se tiver 2 já são 20 minutos. Está compreendido. Está compreendido? Ok. Então, se está compreendido, eu vou pôr o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e passa a ser este o regimento da Assembleia. Há aqui uma questão legal que eu agora confesso que desconheço, peço ajuda ao Sr. Presidente, que é isto tem que ser publicado para se tornar efetivo. Eu também, correndo o risco de não ser preciso, mas eu tenho essa convicção. Tem que ser publicado em peso candidato à República, certo? Muito provavelmente. Exatamente, só depois é que se torna efetivo. Então, eu peço que a Junta de Freguesia veja isto com o jurista, para verificar se há aqui algumas... para nós não corrermos o risco de fazermos nenhuma ilegalidade e publicarmos o regimento para depois se tornar efetivo. Está bem? Sendo assim, esgotou o período de ordem de trabalho. Sim. Pois, mas isso já está fora da ordem de trabalho, ou seja, mas os pontos a discutir já não temos nenhum. Agora vamos, a proposta de aprovação é se estamos de acordo em que esta ata seja já aprovada em minuta no final. Que a Esperança está ali a fazer. Penso que todos estamos de acordo. Alguém se opõe? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora vou responder àquela senhora. O que tivemos agora a tratar foi da alteração ao regimento. O regimento atual não prevê intervenção do público no final da Assembleia, só no princípio. Ou seja, para intervir tinha que estar às 9 horas, porque é o período antes de entrar na ordem de trabalho. Há um período de meia hora
A seguir às 9. Eu estive a ver o impresso que vocês têm exposto por aí e lá Sim. não dizia nada. Não, eu enganei-me que era para ter vindo às 9 e diz, olha, diz assim, diz aqui. Onde é que é? E vi no fim. Intervenção do público, nos termos do número 1 do artigo 49 da Lei 75. Mas eu não conheço a lei, nem o número, portanto não podia ver. Mas eu tinha marcado uma entrevista com o Sr. Presidente da Junta e ele não pôde atender, senão eu não tinha cá vindo. Tá, certo, mas deixa-me explicar. Eu vou explicar o que é que diz a lei. Diz que é Então já não pode atender, é isso? O Sr. Presidente, não sei. Não, aqui diz que já não pode. Já não deve falar agora na Assembleia porque isso é de respeito ao regimento. Mas na próxima já vai poder. Mas na próxima eu não estou cá, porque eu vou-me embora a sala. Porque... Diga. É isso que eu ia propor. O Sr. Presidente fala consigo. Agora a seguir. Mas eu gostava de falar também com o senhor e que o senhor ouvisse. Está bem, mas eu... Isto é um assunto da comunidade. É assim, se o Sr. Presidente não se importar, eu posso estar presente. Isso não... Pronto. Não são todos, que eu gostava que ouvissem todos. Então, mas vamos fazer o seguinte. Aqui para a Assembleia, nós devemos respeitar os regimentos. Exato, concordo plenamente. Ora, a senhora devia ter intervido no período de meia hora, ou seja, assim que entre as 9 e as 9h30. Está a ver? Eu era para vir às 9, mas enganei-me. Pensei que era às 10 que começou. Não é, e desculpe, não é má vontade minha, nem eu sei, da Assembleia. compreendo perfeitamente. Aliás, foi isso que nós estivemos aqui hoje a tratar. Aquilo que o regimento dizia era meia hora no início da reunião. Aquilo que tivemos a ver agora é que passa a ser 2 vezes. Uma no início e outra no fim. Para quê? Para que a pessoa que se atrasa e que se enganou... Eu não me atrasei, enganei-me. Está bem, mas... Mas pensei que era no fim. Vi com o que era no fim. Certo. Para que pessoas que cheguem depois da reunião, que é começado, já têm andamento, não irem embora sem poder falar. Foi isso que a gente agora teve a fazer. Mas este regimento tem que se tornar efetivo, ou seja, tem que ser publicado. Até hoje não pode fazer uma exceção. Só se a Assembleia eu vou aprovar. Só se a Assembleia eu vou aprovar. Mas porque será uma violação do regimento, não é? A Assembleia concorda em ouvir a senhora, extraordinariamente. Mas ouvi a senhora depois da sessão terminar. Okay. Agora não vamos violar aquilo que está estipulado. O que os eleitos estão a dizer é, aqui para a ata, não. Depois, a seguir, depois da gente depois terminar a senhora pode falar. Pode ser? Exatamente. É acabando a ata e a gente acabando isto pode falar. Mas já não é na Assembleia, está a ver? Já é depois da Assembleia. Sim, perfeito. Pronto, ok, está bem. Então, está terminado. Está terminado. Vou perguntar à Esperança como é que tem o trabalho da minuta. Tem a ata terminada. Tem? Então vamos continuar, Luís. Minuta da ata número 7. A reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de 29 de setembro de 2022. No dia 29 de setembro de 2022, pelas 21 horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcáçovas em sessão ordinária na Junta de Freguesia de Alcáçovas, tal como previsto na Lei nº 1A de 2020, de 19 de março, com as alterações introduzidas no escrito no número 5 do artigo 3º da Lei nº 28 de 2020, de 28 de julho. Os pontos constantes da ordem de trabalho foram os seguintes. Ponto 1º, leitura da aprovação da ata da sessão de 22 de junho de 2022. Ponto 2, leitura e aprovação da ata da sessão de 1 de agosto de 2022. Ponto 3, apreciação, discussão e votação da segunda revisão ao Orçamento de 2022 e ao Plano Plurianual de Investimentos. Ponto 4, apreciação... Sim, foi ao contrário. Sim, Foi ao contrário. Ora, ponto 4, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, prevista na linha E do número 2 do artigo 9 da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Vocês estão todos a ouvir a Dora? Mal. Mais alto? Mais alto, um bocadinho mais. Ponto 5, proposta de aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia. Ponto 6, aprovação de ata em minuta. O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão e procedeu à verificação das presenças. Estiveram presentes os seguintes vogais: João Luís Batista Penetra, que presidiu,
Dora Jesus Cura Lima, Flor Bela da Conceição Batalha Lopes, Telmo Miguel Ferreira Índio Seco, Marta da Silva Fialho, Rosa Maria Merca Maia, aqui faltou o M grande, em substituição do membro do Luís Miguel Mourinho Banha. O membro que falta, tira-se o do. Pois, aqui também tem o do mais, em substituição Do membro? do membro, e depois do Sim, Paula Margarida Leal Calca, Carla da Esperança Canelas Merca, Luís Filipe Grosso Tareira. Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes o Sr. Presidente Frederico Miguel Claudino Nunes de Carvalho, a Sra. Secretária Maria Bárbara dos Santos Mataninho, bem como o Sr. Tesoureiro Mário Gonçalo Ordrave. No período antes da ordem do dia, interveio o eleito Telmo Seco e o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Primeiro ponto, leitura e aprovação da ata da sessão de 22 de junho de 2022. Interveio o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Submetida à votação, foi aprovado por unanimidade a ata da referida sessão. Segundo ponto, leitura e aprovação da ata da sessão de 1 de agosto de 2022. Submetida à votação, foi aprovado por unanimidade a ata da referida sessão. Terceiro ponto, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, prevista na linha E do número 2 do artigo 9 da Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro. Interveio o Sr. Presidente da Junta, esclarecendo pontos do documento. Interveio ainda o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e o membro Telmo Seco. Ora, quarto ponto, apreciação, discussão e votação da segunda revisão ao Orçamento de 2022 e ao Plano Plurianual de Investimentos. Posto a votação, foi documento aprovado por unanimidade. Quinto ponto, proposta de aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia. Interveio o membro Telmo Seco. Posto a votação, foi documento aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a debater, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou a sessão às 22 horas e 5 minutos. Não, é agora, né? 22 e 13. 13 minutos de dia 29 de setembro de 2022. Ok. Depois de lida, diga então. Eu gostava que, se possível, ficasse em ata a minha intervenção. Mas em ata fica isto, é só um minuto. minuto, ok. É isso que eu queria retificar, se ficava na ata vai ficar. da minuta, está bom. Diz ali, interveio o Presidente da Assembleia, mas não diz o que é que diz. Exatamente. Sabe, são 10 da noite, a gente... Mas na ata vai ficar, depois agradeço que vocês leiam as atas conjuntas. Esquece que é minuto. Porque é quase inevitável que as atas possam ter algum erro ou alguma correção. Portanto, e as atas devem corresponder exatamente àquilo que foi tratado e ao que foi dito. E agradeço sempre a leitura das atas com maior atenção para se fazerem depois as correções antes da aprovação. Okay? Com aquele pedido que eu já tinha feito ao Sr. Presidente da Junta para que os serviços administrativos enviem com a devida antecedência para que nós possamos ler com algum cuidado. Depois disto vou pôr então a minuta data à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta data está aprovada por unanimidade, quer dizer que se tornem efetivos os assuntos aqui tratados. Damos assim por terminada a nossa reunião de hoje. Obrigado, já agora um agradecimento à Câmara, ao funcionário que disponibilizou o Luís, e obrigado ao Luís por ter estado aqui presente